Olá, meus queridos alunos, tudo bem aí com vocês? Eu espero que seja tudo bem, apesar de todas as dificuldades que vocês estão passando aí, ok? Mas desejo tudo de bom para vocês. Bom, estamos dando continuidade hoje à aula mais uma vez e falando sobre Aristóteles. E o tema da nossa aula hoje, a aula 16, é o primeiro motor. O primeiro motor? Tem a ver o motor de carro, professor? Não. Essa é a teoria filosófica de Aristóteles para nos explicar ou explicar por meio da filosofia, na verdade, a origem das coisas, ou, na verdade, o mundo que é eterno. Seria basicamente esse o princípio que Aristóteles está querendo nos ensinar através dessa teoria. A origem do mundo, para ele tem esse entendimento de que o mundo é eterno e não tem princípio nem fim. Seria esse o ponto X da questão que o Aristóteles tenta resolver. Bom, ele pensava, na verdade, que podemos falar assim, se o movimento é a passagem da potência, entendeu? Ele analisava isso, chegava a essa conclusão, ele chegou a essa conclusão, na verdade, de que o movimento que nós já conhecemos, né, da potência ao ato, né, seria justamente essa ideia, que no caso, que vai variar a forma, mas que vai se manter na matéria. A forma é uma coisa, mas a matéria é uma coisa que ela permanece. Então você tem um mármore, como exemplo, e dali pode fazer uma escultura que pode ter outras formas. Ele parte desse princípio aí, ok? E isso vai implicar que há sempre um algo antes, que está sempre antes, já que um princípio anterior àquele ali, no qual se tem a partida, ou se começa, na verdade, a entender, e um algo depois. Então seria um ponto aí de continuidade nesse movimento, né, ao qual você quer chegar, do início ao fim, podemos falar nessa forma aí. Como exemplo do anel que nós usamos, que se converteu em correntinha, ou a semente em árvore, parte do princípio aí, da potência ao ato. Então, portanto, é impossível conceber o começar do mundo sem entrar em contradição, seria essa a ideia, porque faltaria o ponto de partida do movimento. Então tem que se partir do princípio, a conceber de onde se começou todas as coisas. Por isso que Aristóteles se preocupa um pouco com essa questão. Então é algo antes que possibilite o movimento. Então algo que vai possibilitar aquele movimento foi gerado anteriormente. Então está aí a questão que o Aristóteles tenta encontrar. O princípio, onde começou todas as coisas, entendeu? A origem, seria essa a ideia aí basicamente. Que é igualmente, podemos falar assim, e segundo Aristóteles ele vai chegar a essa conclusão, que é igualmente inconcebível o terminar. Então seria que a coisa estivesse nesse processo interminável, né? Porque nesse caso faltaria o quê? O ponto de chegada do movimento. Então nós temos o início e o fim. E esse é o movimento, na verdade. Assim, desse modo, Aristóteles concluiu que o mundo é um movimento eterno, sem começo e sem fim. Tem a história do Sísifo, mitologia grega, né, que foi condenado pelos deuses a ficar rolando uma pedra eternamente, subindo a montanha, empurrando uma pedra até chegar no topo da montanha, a pedra descia novamente, ele pegava e ficava o tempo todo nesse ciclo. Então seria a ideia de um ciclo, de um movimento, certo? Eterno, sem fim. Esse é o entendimento do Aristóteles. Só que o problema dessa conclusão é que ela não explica totalmente o problema do movimento do mundo. É limitado. Porque tudo que se move deve ter sido colocado em movimento por algo, ou um agente. E aí chega o ponto de Aristóteles, né? Um motor, algo que vai impulsionar aquele processo. Por exemplo, num carro, agora pegando o exemplo aqui do carro, né? Se você é mecânico, se você for mecânico, nós temos um motor de partida. Para que o motor do carro comece a funcionar, tem que ter
um acionador para esse motor, e aí chama-se ali motor de partida, um agente que dê força para que aquele motor possa funcionar. Então, um agente motor, movimento, tem que ser movimentado por algo tem que impulsionar na verdade, e que por sua vez foi colocado em movimento por algo mais, e assim por diante. Então, pegando esse exemplo que eu citei para vocês aqui do motor de partida que impulsiona o motor do carro, ele precisa desse movimento para que ele comece a funcionar. Então, aí está um ponto de Aristóteles. O motor, né, motor primeiro, esse que está lá, o início de tudo, como, certo? E como essa sequência não pode continuar infinitamente, porque deve se deter em algum ponto, ou em algo, na verdade, que seria a causa primeira do movimento. Então, onde é que ele se detém? Na causa primeira do movimento. O que fez o motor funcionar foi a causa primeira do movimento. E eu usei o exemplo aqui do motor de partida, certo? Tem que ter algo que impulsione. Então, pensando agora aqui no geral, para que esse mundo pudesse existir, teve uma causa primária nela. Para que o mundo pudesse existir na verdade, teve uma causa primária. E essa causa primária chama-se motor primário para Aristóteles, ok? Para que determinada coisa venha a existir, tem que ter uma causa primária. Ela não surge do nada, segundo Aristóteles vai falar isso. Perfeito? Entenderam? Então assim, ele vai ponderar. Diante dessa análise, ele faz a reflexão, que isso tudo são a análise e reflexão de Aristóteles. E a ponderação dele vai chegar à seguinte conclusão, pensamento: tem de haver algo que seja eterno. Opa, então o que está por trás disso que existe, que nós podemos ver aqui, existe algo por trás dessa questão, e que seja eterna. Substância e ato, ele vai classificar como sendo uma substância e como ato, força, né? Ação, seria basicamente isso. Algo que seja, que exista na verdade, e que mova sem mover-se. Então algo que seja independente. Então algo que veio antes e que não depende de nada para existir. Seria isso que Aristóteles estivesse falando, esse motor primário, a origem de todas as coisas. Então que o filósofo vai e a partir daí ele vai formular, né, a doutrina do primeiro motor. O motor imóvel por quê? Porque ele não depende de nada para movê-lo, ele é independente, mas ele é a origem, ele é o princípio para que tal substância, tal objeto, tal determinada coisa venha a existir. É a causa primária de todo o movimento. Então podemos dizer, é a causa primária de todo o universo, né? É a causa primária da existência, seria basicamente essa teoria de Aristóteles. Vocês estão comigo aí? Estão entendendo? Ok? Então vamos lá, observe que o primeiro motor só poderia ser imóvel. Por quê? Porque do contrário precisaria de algum outro motor que causasse seu mover. Como eu falei o exemplo do motor do carro, que precisa do motor de partida para que pudesse se movimentar, certo? Mas não, ele não precisa, ele é imóvel porque não depende. Ele é autônomo na verdade, na sua existência. Portanto, para ser o primeiro, deve ser necessariamente imóvel. Essa é a conclusão. Apesar de causador de todo o movimento existente no mundo. Aí você começa a analisar essa linha de pensamento de Aristóteles, você começa a pensar um monte de coisa aí. Será que é isso? Será que é aquilo? Estou entendendo qual é esse motor? Olha só que coisa interessante. Nós temos aí essa imagem aí do Rafael que Sanzio da Urbino, né? Que isso é uma cópia da pintura clássica aí, falando sobre o motor primeiro do próprio Aristóteles. Essa imagem aqui parece uma rosquinha na verdade, olha só, tem uns anjozinhos aí, porque existe uma ligação dessa teoria mais na frente de um grande filósofo cristão, católico, que vai adquirir essa teoria para afirmar a existência de Deus. Ele vai utilizar-se da teoria de Aristóteles, olha só que interessante. E aí esse movimento inicial que causa movimento, não é? Mas não é movimentado por alguém, é o primeiro motor imóvel, ou aquilo que dá impulso, mas não é impulsionado, ou seja, ele é autônomo, ele não depende na verdade, ele dá o impulso na verdade, né? Seria basicamente isso aí. Temos aí um filósofo, que eu acabei de citar para vocês agora há pouco, que é o filósofo escolástico, o Tomás de Aquino. Ele vai se utilizar da teoria de Aristóteles para comprovar a existência de Deus, tá? Ele vai relacionar esse conceito de motor imóvel
a ideia de Deus do conceito judaico-cristão, certo? Por isso que o primeiro motor seria uma causa primária de todas as causas, na verdade. Então aí tomar aqui no exemplo, o primeiro motor que é a causa de todas as coisas, que é a origem de todas as coisas, é Deus, segundo o próprio Tomás de Aquino, certo? Mas ele vai se utilizar da filosofia de Aristóteles para mostrar aí as evidências da existência de Deus. Bom, então como pode algo imóvel gerar movimento? Isso é um pensamento, ok? Como é que pode algo imóvel gerar movimento? Isso não é contraditório, não é paradoxal, não dá para entender isso, professor. Bem, olha, Aristóteles respondeu que é por atração, atração, ou seja, as coisas são naturalmente levadas à existência, atraídas a si mesmo, né? Porque todas as coisas tendem àquilo que é bom, porque é natural, belo ou inteligente. Então assim, as coisas são naturais, surge de forma natural desse motor móvel, porque tudo que é belo está nele, tudo que é bom está nesse motor, tudo que é inteligente está nesse motor, o conhecimento está nesse motor. Seria basicamente isso aí, a ideia que Aristóteles vai absorver o pensamento do primeiro motor ou para atribuir o conhecimento ao primeiro motor. E o primeiro motor, entendido aqui como ato puro e perfeição. É tudo isso, ou seja, o primeiro motor funciona como causa final do mundo. Aí mais uma vez aí, o próprio Tomás de Aquino vai se aproveitar desse pensamento de Aristóteles e vai dar argumentos à sua teoria sobre a existência de Deus. Ok? Finalizamos. Espero que vocês tenham aproveitado e aprendido, ok? E tenham bom proveito dessa aula. Estudem, se esforcem, respondam as questões, os exercícios no formulário também lá em PDF que está sendo mandado para você. Então fique com Deus e um grande abraço para todos vocês.